No Evangelho segundo São João, capítulo 12, gostaria de, neste momento, dividir o capítulo 12. Nós não vamos ler porque o capítulo todo, porque ele é muito longo, são 50 versículos, mas eu gostaria de dividi-lo em 3 etapas. E eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias neste momento, para juntos nós estudarmos este capítulo tão importante para a nossa vida, e que o Senhor Jesus possa falar aos nossos corações nesta manhã gloriosa. E eu gostaria de dar um título a esta nossa meditação, ao nosso estudo nessa manhã, João 12. O tema central deste capítulo é adoração e louvor. Eu escolhi como o versículo-chave os versículos 23 e 24 do Evangelho de segundo São João, que diz assim: E Jesus lhes respondeu dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Glória a Deus. Bom, inicialmente, irmãos, eu gostaria de trazer algumas informações importantes para os irmãos, que vai balizar o nosso estudo nesta manhã. Primeiro, falar sobre Betânia. Betânia significa casa de aflição. Nós vemos que, se a gente for para o versículo 1, diz-nos assim o versículo 1: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Eu vou ler até o versículo 11. Fizeram-lhe, pois, uma ceia, Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma ráteo de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus dedos, os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Bom, então deixe-me dar algumas explicações para os irmãos
baseado neste texto que nós acabamos de ler. Betânia significa casa de aflição, ou casa de figos, e ainda casa de tâmaras verdes. Betânia era uma pequena cidade localizada a sudoeste do Monte das Oliveiras, distante aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. Atualmente, a cidade de Betânia fica na Cisjordânia. Unguento de nardo puro. O que é unguento de nardo puro? Era um perfume muito caro, originário de uma planta da região da Arábia, da Índia e do Nepal. Arrátel, ou litra. Algumas traduções traz a palavra litra. Arrátel era uma medida de capacidade de aproximadamente 350 gramas. Esse era a capacidade do arrátel, que nós encontramos no versículo 3. Denário. O denário era uma moeda romana que valia o equivalente a um dia de trabalho de um operário. 300 denários, que foi este o preço avaliado por Judas, equivalia ao salário de um ano de um trabalhador. Se nós compararmos, para a gente ver como era um perfume muito caro, se nós compararmos com o salário mínimo brasileiro, o valor daquele perfume equivalia hoje a R$ 12.540. Uma outra informação importante no estudo do capítulo 12, o significado de adoração. Do grego latreu, adoração significa serviço, ou seja, adorar significa prestar serviço a Deus. Lembremos que Maria ungiu os pés de Jesus com unguento de nardo e os enxugou com os seus cabelos. Era obrigação dos servos, nas casas das famílias mais abastadas, lavar com água os pés dos visitantes e enxugar com uma toalha. E Maria, ela ungiu os pés de Jesus com este perfume caríssimo e usou seus próprios cabelos como se fosse uma toalha. Se a gente for para Mateus 26, nós vemos que Mateus relata esse mesmo fato, e ele não diz o nome da mulher, diz que era uma mulher pecadora. Então, somente as mulheres, vamos dizer assim, de vida duvidosa, era que soltavam os cabelos em público. Mas Maria, que foi perdoada pelo Senhor, pelos seus pecados, ela não se incomodou com a multidão que ali estava, e ela soltou os seus cabelos para enxugar os pés do Senhor Jesus, numa demonstração de adoração e de serviço ao Senhor, porque ela amava muito a Jesus. Ela era uma mulher grata ao Senhor, e que estava sempre nos pés de Jesus, agradecida a Deus, porque o Senhor, além de haver perdoado os seus pecados, o Senhor havia ressuscitado o seu irmão Lázaro. Então ela tinha motivo de sobra para agradecer ao Senhor, para ser grata a Deus, para adorar a Deus, e ela não mediu esforços para prestar uma verdadeira adoração ao Senhor. Louvor. Eu quero mostrar para os irmãos que louvor é diferente de adoração, porque muitas vezes nós confundimos louvor com adoração, e adoração é uma coisa e louvor é outra, totalmente diferente. Louvor, tanto em grego quanto em hebraico,
significa enaltecer. É um ato de exaltar alguém, de elogiar uma pessoa. É um reconhecimento das qualidades ou da importância daquela pessoa. Então, quando nós estamos louvando a Deus, nós estamos exaltando o seu nome, enaltecendo o seu poder, enaltecendo a sua glória, reconhecendo que o Senhor é soberano, que o Senhor é superior a nós, que o Senhor é o Salvador, que o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Isto é louvor. Porque muitas vezes também se confunde louvor com música. E louvor não tem nada a ver com música. Na verdade, louvar nada mais é do que um ato de elogiar alguém. Quando eu estou fazendo um elogio a uma pessoa, eu estou louvando a ela. Hosana. Hosana era uma forma também de exaltação. Era uma forma de louvor, que significa salva-nos, te imploro. Era uma forma de exaltação. E aí, quando nós formos na segunda parte, que na entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, a gente vai compreender isto. Tanto o significado, o que significa louvor, o ato de louvar e ao Senhor. Bom, vamos adiante. Baseado neste texto, essa primeira fase, essa primeira divisão que eu fiz, que eu disse que ia dividir o estudo em três fases. Primeiro, Jesus é ungido por Maria em Betânia. A segunda fase é Jesus entra na cidade de Jerusalém. E a terceira divisão é Jesus prediz a sua crucificação. Bom, nesse ato da unção de Jesus ali na cidade de Betânia, nós temos três personagens principais. Quem são esses personagens? Lázaro, aquele que fora ressuscitado dos mortos. Maria e Marta, as suas irmãs. Estes eram os personagens principais. Se a gente for no versículo 1 e 2, a gente encontra esses três personagens. Diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. No versículo 3, então Maria, tomando uma rádel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos e encheu a casa de cheiro daquele unguento. Então, estes são os três personagens principais. Nós vemos que Lázaro estava com Jesus à mesa, Marta estava servindo às mesas, e Maria, ela fez aquele ato de ungir os pés de Jesus, numa demonstração de humildade e de adoração ao Senhor. O local em que este fato aconteceu, se a gente for para Mateus capítulo 26, versículo 6, e Marcos 14, 3, vamos ver. Vamos ver o Mateus 26, que narra o mesmo evento. Mateus 26, versículo 6. Diz assim: estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso. Então, o local foi na casa de Simão o leproso. E aí eu fiz uma pesquisa para tentar entender quem era este Simão. Então, é possível que Simão seja um parente ou amigo de Lázaro,
Porque se a gente vê lá nos evangelhos sinóticos, de Mateus e Marcos, a gente vê que ele estava na casa de Simão. E aqui no evangelho de João, não fica claro que Jesus estava na casa de Lázaro, e sim que eles, como personagens principais, estavam presentes. Então, o local onde esse fato aconteceu foi na casa de Simão. E aí eu repito, então é possível, e aí eu entendi, quando eu fui buscar para entender quem era este Simão, entendi que Simão possivelmente era um parente ou um amigo próximo de Lázaro. Neste texto nós encontramos também um personagem secundário, Judas, o Iscariotes, que era filho de Simão. Este é outro Simão, não tem nada a ver com o Simão, e de que Jesus estava, Simão o leproso, né? Porque este Simão, onde Jesus estava, era Simão o leproso, e aqui Judas era filho de Simão. Este Simão era judeu, o pai de Iscariotes. Judas era o único dos apóstolos que não era galileu. Todos os apóstolos de Jesus, eles eram da Galileia. O único que era judeu foi Judas. Então, quando a gente estuda um pouco sobre a traição de Judas, nós vemos que Judas, ele, quando traiu o Senhor, ele traiu o seu mestre, ele traiu o seu povo, porque ele era o único judeu, e ele também traiu os bons costumes, porque ele traiu o seu mestre com um beijo, porque o beijo é uma demonstração de amor e de carinho, e o beijo de Judas foi um ato de traição. Então, ele era judeu, ou seja, ele era natural da cidade de Quiriote, na Judeia. Possivelmente, por ser ele o mais instruído e um dos primeiros discípulos de Jesus, ele foi escolhido como o tesoureiro do apostolado. Razão pela qual nós vemos que ele estava com a bolsa. Se a gente for no versículo 6, a gente diz assim: ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Então, mais uma vez, este texto demonstra um ato de infidelidade de Judas, porque ele recebeu confiança do Senhor, o Senhor confiou nele, até porque ninguém que recebe este cargo de tesoureiro, vamos dizer, pode ser comparado a uma pessoa que não mereça confiança. Só se dá um cargo de tesoureiro a alguém que merece confiança. E Judas era uma pessoa que não merecia a confiança que lhe foi dada. E ele era ladrão e tirava o dinheiro que se colocava na bolsa. O principal evento Jesus teve os pés ungidos por Maria com unguento de nardo puro de alto valor, que também os enxugou com os seus cabelos. Como eu expliquei, este é um ato de adoração, de serviço ao Senhor. Maria era uma mulher que ela era, podíamos dizer, devota de Jesus. Ela amava muito a Jesus, ela era muito agradecida ao Senhor, e ela, naquele momento, ela demonstrou humildade, ela demonstrou devoção, e ela
demonstrou também disposição para adorar a Deus. Eu expliquei que adoração significa serviço, servir ao Senhor. Então ela estava disposta a servir ao Senhor. Glória a Deus. Neste texto, nós vamos encontrar também fatos contrastantes. No versículo 7, se a gente lê o versículo 7, a gente vê um fato contrastante. Maria foi censurada por Judas, mas ela foi elogiada pelo Senhor, porque Judas fez uma censura. Voltemos ao versículo 4, que diz assim: então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? E aí Jesus disse, versículo 7, deixai-a, pois para o dia da minha sepultura guardou isto. Então, isto é um fato contrastante. Enquanto Judas criticava Maria, Jesus elogiou Maria pelo seu ato. Qual foi a principal motivação de Maria a ungir os pés de Jesus? Adorar. Possivelmente Maria queria demonstrar sua gratidão pela ressurreição do seu irmão e também pelo perdão dos seus pecados. Motivações contrastantes. A motivação de Maria, repetindo, era de adorar, era de servir, ou seja, adorar a Deus, adorar a Jesus. E a motivação de Judas era roubar, ou seja, servir-se. Uma queria servir e outro queria ser servido, porque ele tirava o dinheiro da bolsa, como nós vemos do versículo 6. Então, havia motivações contrastantes naquele episódio. A preocupação de Marta. A preocupação de Marta também era servir, só que de uma forma diferente de Maria. Aqui é do grego diaconeu, onde surge a palavra diácono, porque o diácono é aquele que presta serviço. O diácono é um servidor, um servente da casa de Deus, nada mais. Então a preocupação de Marta, era servir às mesas. Marta sempre esteve preocupada com o serviço da casa, com o serviço doméstico, e que muitas vezes existem empregadores que criticam até Marta por isso, porque Marta tinha essa preocupação, mas nós queremos dizer que o trabalho de Marta também era um trabalho importante, porque alguém precisava servir a mesa. Se Jesus foi para participar daquele jantar, porque a ceia era um jantar, era necessário que alguém servisse. Então, e Marta, ela exercia este papel, ela era uma pessoa dedicada ao serviço, porque o serviço de diaconia é também um serviço importante na igreja. O serviço de adoração, ele é um serviço muito importante na igreja, mas nós não podemos também esquecer de que o serviço de diaconia é também igualmente importante na casa do Senhor, porque se nós não tivermos os diáconos para servir na igreja,
Então, alguma coisa vai estar faltando. As pessoas que precisam ser ajudadas, as pessoas que precisam ser visitadas, as pessoas que precisam ser acompanhadas, ou seja, o trabalho material da casa do Senhor, do templo, precisa ser realizado por alguém. E este trabalho, ele é um trabalho igualmente importante. Então, nós não podemos nunca menosprezar o trabalho dos diáconos. Pelo contrário, nós devemos reconhecer como importante e necessário o trabalho de diaconia na igreja do Senhor. Então, irmãos, como povo de Deus, nós precisamos amar e respeitar os diáconos e orar por eles, porque eles também prestam um serviço relevante. Outro fato relevante é, os principais dos sacerdotes deliberaram matar também a Lázaro, ou seja, eles queriam matar Jesus, e agora eles deliberaram matar a Lázaro. Nós vemos que, por que eles queriam matar a Lázaro? Porque muitos, versículo 11, diz assim, versículo 10 e 11, leamos, diz assim: e os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus iam por causa dele, iam e criam em Jesus. Então, é razão pela qual eles queriam matar a Lázaro, porque muitas pessoas acorreram para a Betânia, atraídos por Lázaro, porque Lázaro havia sido ressuscitado, e por esta razão, muitos foram e creram no Senhor Jesus. Qual foi o resultado deste ato de unção de Maria nos pés de Jesus? A atitude de Maria era um ato profético. Voltemos ao versículo 7, Jesus disse: deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Ou seja, era o perfume, o unguento, era também utilizado como na sepultura, para embalsamar os corpos, e Jesus estava ali se referindo à sua morte e à sua sepultura, e aquilo era um ato, a atitude de Maria era também um ato profético, e este ato profético de Maria seria anunciado em todos os tempos e em todos os lugares onde o evangelho fosse anunciado. Vamos para Mateus, capítulo 26, versículo 13. Vejamos o que nos diz a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 26, versículo 13. Depois que Judas criticou, que os discípulos criticaram Maria, Jesus, ele, vamos dizer assim, ele toma, na verdade, as dores de Maria, e ele diz assim, vamos, Mateus 26, versículo 12, abra aí a sua Bíblia. Jesus disse, voltemos ao versículo 11, melhor, versículo 10, Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhe, por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. E aí, vejamos o que diz o versículo 13. Em verdade, vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para memória sua. Então Jesus reconheceu o ato de Maria como um ato de muita importância, de maneira que aquele ato seria
pregado onde quer que fosse pregado o evangelho do Senhor. Glória a Deus. Vamos agora para a segunda fase, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que vai do versículo 12 até o versículo 19. Bom, Jesus entra triunfalmente na cidade de Jerusalém. E o que é que tem de relevante nessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Jesus entra em Jerusalém triunfalmente montado em um jumentinho. Com isso, Jesus estava mostrando que seu reino era um reino de humildade, era um reino de serviço, era um reino de trabalho, mas também era um reino de liberdade. Glória a Deus. O evento da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é um evento relatado pelos 4 evangelistas. Nós encontramos o relato tanto nos outros evangelhos, que são chamados de evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, como também no evangelho de João. Então, os 4 evangelistas narraram este fato, demonstrando a importância daquele momento da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Bom, outro fato relevante é: o cavalo é um símbolo de ostentação, mas Jesus, ele preferiu entrar num jumento. E o jumento é símbolo de trabalho e simplicidade, porque Jesus queria demonstrar que o seu reino era totalmente diferente do reino dos demais, que como rei ele era diferente dos demais reis. O seu reino era eterno, o seu reino era um reino de humildade, de simplicidade, era um reino de amor, e por isso ele escolheu o jumentinho. O cavalo era usado pelos guerreiros e também pelos reis, mas o jumento era usado por trabalhadores e servos para o transporte de carga. Ao entrar montado em um jumento, Jesus quebra paradigmas, ou seja, geralmente os reis da terra, eles procuravam ostentar e por isso elegiam os cavalos mais bonitos, os cavalos mais portentosos para uma entrada triunfal, principalmente para um momento tão importante quanto aquele. Mas Jesus escolheu exatamente um jumentinho, ou seja, Jesus quebrou paradigmas. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor em Zacarias, no capítulo 9, versículo 9. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Zacarias 9:9, que é a profecia. Aqui Zacarias profetiza sobre a entrada triunfal do Messias no primeiro advento. E diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho da jumenta. Então, este é um fato relevante. Outro fato relevante na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é que a multidão que seguia louvava, e aí eu quero explicar que é diferente do ato de Maria. Agora era um ato de louvor. As pessoas, aquela multidão, eles colocavam as suas vestes e ramos de palmeira no chão e louvavam a Jesus, dizendo: Hosana ao filho de Davi,
bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Então, aquele povo estava, naquele momento, louvando a Jesus. Ao entrar, Jesus estava entrando em Jerusalém para cumprir a sua missão, porque aqui nós vemos que, se a gente voltar no versículo 1, faltava 6 dias da Páscoa. Então Jesus entrava ali para cumprir o seu ministério. Dali Jesus não retornaria mais para a Galileia. Ali ele iria ser preso, ia ser julgado e ia morrer em favor de toda a humanidade. E quando Jesus morreu, ele cumpriu a sua missão, que foi morrer em favor da humanidade. Vejamos o que nos diz João, capítulo 19 e versículo 30. Vamos à palavra do Senhor. João, capítulo 19, versículo 30. Leia aí, irmãos. Vamos, abra a sua Bíblia. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, quando Jesus diz está consumado, do grego, a palavra no grego é testelestai, ou seja, está pronto. Tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz. Tudo que eu tinha que realizar, eu realizei. Acabou o meu ministério. Então, tudo que tu me mandaste fazer, Jesus estava dizendo ao Pai: Pai, tudo que eu vim fazer, eu concluí, está consumado. A obra de salvação está consumada. Então, é isto que significa tetelestai. Então, Jesus estava cumprindo a sua missão, que foi de morrer em favor da humanidade, para que nós recebêssemos a salvação. E por fim, nós vamos à terceira parte, como eu disse que ia dividir em 3 partes. Agora Jesus prediz a sua crucificação. Quais são os fatos relevantes aqui? Jesus fala da sua morte. Vamos ler João capítulo 12, versículo 23 e 24, que diz assim: e Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Glória a Deus. Outro fato importante aqui em João é que Jesus é glorificado pelo Pai. Vamos ao versículo 28. Como eu disse, o texto é longo, a gente não vai conseguir ler todo o texto, mas vamos ao versículo 28, e diz assim: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. E se a gente for para ler o versículo 29, diz a palavra do Senhor: ora, a multidão que ali estava e que a ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo falou. E aí o versículo 30 diz: Jesus respondeu e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Então, aqui Deus glorifica Jesus quando ele estava entrando em Jerusalém para cumprir o seu ministério, para cumprir a sua missão de morrer em favor da humanidade. Nós vemos que, ao prever a sua morte, Jesus cita as profecias do profeta Isaías. Versículo 38.
Veja o que nos diz: para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Isso nós encontramos em Isaías, no capítulo 53, do versículo 1. Então Jesus cita a profecia de Isaías. E Jesus cita uma outra profecia de Isaías, que é Isaías 6,10. Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Então, versículo 41, Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Nós sabemos, se a gente fosse estudar o livro do profeta Isaías, o profeta Isaías, ele é chamado de o profeta messiânico, porque foi o profeta que mais falou a respeito de Jesus. Ele profetizou a respeito do seu nascimento, da cidade onde ele ia nascer, ele profetizou sobre o seu nome, ele profetizou sobre o seu ministério, ele profetizou sobre a sua morte. Ou seja, embora Isaías tenha vivido 700 anos antes de Cristo nascer, parece que Isaías estava acompanhando a vida de Jesus nas suas profecias. Isso nos mostra como a palavra de Deus é verdadeira. Outro fato relevante, texto bíblico, versículo 42 e 43, mostra que muitos dos principais da sinagoga creram nele. Vamos ler o versículo 42 e 43. Diz assim, olha: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então nós vemos que os principais da sinagoga, eles creram em Jesus, mas naquele momento eles estavam preocupados com os fariseus, porque na verdade os fariseus eram inimigos do Senhor, e se eles confessassem publicamente a Jesus, eles poderiam ser expulsos da sinagoga, e eles estavam muito mais preocupados com a glória terrena do que propriamente com a glória do céu. E outro fato importante é que Jesus se apresenta como a luz do mundo. Vejamos aqui no versículo 45 e 46, quando Jesus disse assim, olha: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Voltemos ao versículo 44, para ajudar os irmãos na compreensão. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Este foi o propósito de Jesus, trazer salvação para a humanidade. E aí nós vamos ver que nos capítulos seguintes de João, que serão estudados nos próximos domingos, a gente vai ver a continuação, quando Jesus ele participa junto com os seus discípulos da Páscoa, ele celebra a Santa Ceia, ele tem uma longa conversa no capítulo 13, a gente vai estudar isso. Então quem for
ensinar, o capítulo 13 vai falar um pouco sobre isso, e nós vemos que no capítulo 14, Jesus tem uma longa conversa naquela reunião da Santa Ceia com os seus discípulos, e conforta os seus discípulos, e faz inclusive promessas para ele. E aí nós vemos que o capítulo 14 de João é o capítulo das promessas. Então, quando nós estudarmos o capítulo 14 de João, nós vamos ver que este é o capítulo das promessas. E aí segue-se o restante do Evangelho de João. A gente vê que no capítulo 15, Jesus fala de que nós devemos viver uma vida frutífera. Jesus, no capítulo 16, e essa é a continuação da conversa, porque aquela reunião da Santa Ceia, ela foi uma reunião relativamente longa, não foi apenas um jantar rápido. Jesus, depois de comer com seus discípulos a ceia, ele teve uma longa conversa, um longo momento antes de ir para o jardim do Getsemane. Ele teve uma longa conversa com os seus discípulos, e ele adverte os seus discípulos sobre a ressurreição. Ele fala da sua ascensão, ele fala da obra do Espírito Santo, ele fala da ressurreição, da segunda vinda. Ele demonstra também, e aí a gente vai no capítulo 17, ele demonstra a sua preocupação com os seus discípulos e com a sua igreja, inclusive comigo e com você, né? E aí ele faz uma oração intercessória em favor dos discípulos, dos apóstolos, e também pela sua igreja. E depois se segue o momento em que Jesus vai para o Getsemane, é traído, é preso, é julgado, é morto. E aí nós vemos que o restante do Evangelho de João trata exatamente deste momento em que Jesus cumpre o seu ministério. Ou seja, Jesus não saiu mais de Jerusalém, mas naquela ida, foi a última vez que Jesus foi para Jerusalém. E eu gostaria de dizer que, por Betânia ser um lugar próximo a Jerusalém, se a gente começar a ler a Bíblia, a gente vê que frequentemente Jesus passava em Betânia. Jesus era um amigo daquela família, da família de Lázaro, Marta e Maria, e frequentemente Jesus se hospedava na casa deles. É tanto que quando Lázaro adoeceu, Maria manda avisar para Jesus, e manda um recado para Jesus para dizer que o amigo dele estava enfermo. E aí Jesus manda de volta uma mensagem por aquele mensageiro dizendo que Lázaro não ia morrer. Então Jesus costumava se hospedar na casa daquela família. Então a família de Marta, Maria e Lázaro era uma família amada por Jesus, eles eram amigos de Jesus, e sempre que Jesus ia para Jerusalém, por ser ali muito próximo da cidade de Jerusalém, Jesus sempre passava e visitava os seus amigos. Assim, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus possa nos abençoar e que nós possamos, baseado neste texto que nós acabamos de estudar, o que eu quero deixar para finalizar de reflexões para nós. Primeiro, que nós estejamos dispostos a ser verdadeiros adoradores ao Senhor. Ou seja, que tenhamos disposição para servir a Deus. Isso eu gostaria de deixar como uma reflexão para os irmãos. O Senhor está buscando verdadeiros adoradores, pessoas que se disponham a servir a Jesus. Uma segunda reflexão
é que o Senhor também está buscando pessoas que louvem o seu nome, porque uma vez que nós louvamos a Jesus, nós estamos demonstrando para as pessoas que estão à nossa volta que Jesus é importante para a nossa vida. Nós precisamos confessar isso e dizer para todas as pessoas que Jesus é sim importante na nossa vida. Então, essas são duas grandes reflexões que eu gostaria de deixar para os irmãos. E uma terceira reflexão, que eu não diria que não seria menos importante, é que o serviço na igreja, como Marta que servia à mesa, que era um serviço que às vezes por alguns pregadores é criticado, é também um serviço importante, que também nós nos lembremos que o Senhor precisa de pessoas que sirvam na sua casa, ou seja, para que a obra do Senhor seja perfeita, para que a casa de Deus seja cuidada, porque isso também não deixa de ser um serviço a Deus. O serviço de diaconia, ele é também um serviço importante. E por fim, deixa claro que quando nós adoramos ao Senhor, vamos dizer assim, este ato de adorar a Deus é um ato de comunhão entre nós e Deus, ou seja, eu me disponho a servir a Jesus. Nós vemos que Maria adorava ao Senhor numa atitude de gratidão a Deus, e nós temos razão de sobra para sermos gratos ao Senhor, porque nós também recebemos do Senhor a salvação, temos sido abençoados, temos sido guardados, temos sido protegidos, inclusive neste momento de pandemia, quando o Senhor tem protegido o seu povo. Este é o motivo para nós agradecermos ao Senhor, nós adorarmos a Deus e dizer a Deus: Senhor, eu estou disposto a te servir, porque eu te amo, Deus. Na verdade, Maria estava demonstrando o seu grande amor a Jesus, e nós precisamos sim demonstrar a Jesus o nosso amor, porque Ele nos amou primeiro, e hoje